Tenho bastante coisa para falar aqui. Por favor, antes de tudo, já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e torne-se membro aqui, porque recados dados são muitos assuntos. O primeiro vinculado a, ao treinamento, né? O Santos fez um jogo-treino com o Água Santa na última quinta-feira que nos revelou algumas coisas. E a primeira coisa que me revela é muito óbvia. O Caixinha está perdido em certos aspectos e as mudanças, as misturas que ele fez no treinamento mostram que na cabeça dele ainda está muito longe de encontrar um time ideal, um 11 ideal para o Santos na temporada. Ele achou que tivesse encontrado aquele 11 ideal naqueles 4 jogos do Campeonato Paulista que o Santos venceu em sequência, mas eu já alertava aqui, 3 daqueles times eram times pífios, 2 caíram em um, não caiu porque ficou na janela para cair. E o Red Bull Bragantino, que na minha opinião é um time que briga para não cair no Campeonato Brasileiro. O Santos não foi testado naqueles 4 jogos e quando enfrentou adversários do nível mais alto, como Corinthians, Vasco e Bahia, o Santos não conseguiu vencer. Claro, sem o Neymar, importante dizer, mas com o mesmo modelo de escalação. Então é nítido para mim que o Caixinha não encontrou um time. Isso é preocupante? É e não é. Se você pensar que, por exemplo, depois da janela de transferências do começo do ano, o Abel Ferreira, que está há 5 anos no Palmeiras, não encontrou um time esse ano ideal para o Palmeiras. Eu falo isso porque no último jogo da Libertadores ele testou 3 zagueiros com Felipe Anderson jogando de ala direito e o Estevão por dentro. Ele nunca tinha testado nenhuma dessas duas coisas desde que o Estevão subiu e desde que o Felipe Anderson foi contratado. E deu certo. Então, assim, é tentativa e erro. Ele tentando achar o time ainda. E faz parte. O Palmeiras foi eliminado pro Corinthians no Paulistão, assim como o Santos. Assim como o Santos. A diferença hoje que separa o Palmeiras do Santos é, claro, a classificação na Libertadores, porque já vem do ano anterior. O Santos jogou a Série B. E 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Nada mais. E o Abel Ferreira não vem sendo pressionado. Claro, porque também tem um trabalho muito longevo, mas assim como o Caixinha não encontrou o time ideal ainda do Palmeiras esse ano. E faz parte. Times que têm muitas modificações, que trazem muitos jogadores, que modificam suas estruturas, demoram mais para ser encontrados um time ideal. Muitas vezes você encontra de uma hora para outra, num experimento ou outro, e a coisa flui. E para mim esse treinamento é muito a tentativa do Caixinha encontrar um time que ele ainda não encontrou, mas que eu entendo, porque o trabalho tem o quê? 3 meses. É isso, hoje é 11 de abril. O Santos deve ter se reapresentado no começo de janeiro, alguma coisa assim, 3 meses e 10 dias, talvez alguma coisa assim, um pouquinho menos. Então 3 meses de trabalho. Faz parte, é normal. Mas sabe o que me preocupa? Se num outro lado eu consigo entender o fato dele não ter encontrado o time pelo contexto, inclusive o atraso do planejamento do próprio Santos com relação à montagem desse elenco, uma coisa que me preocupa é quando eu vejo as escalações e eu identifico um padrão, que é o padrão que está no time do Caixinha, desde o Red Bull Bragantino, que a gente passou a acompanhar aqui no Brasil, até propriamente todas as escalações que o Santos fez nessa temporada. O 4-3-3. O Caixinha definitivamente não é um treinador que ele tenta se adaptar aos jogadores que ele tem. Ele tenta adaptar os jogadores ao sistema dele. E eu não gosto de técnico assim. Eu nunca gostei de técnico assim. Para mim, o Guardiola é um dos maiores do mundo, porque o Guardiola já foi campeão com 5 zagueiros, adaptando o zagueiro de volante, jogando com linha de 3, linha de 5, linha de 4 e fazendo 3 atacantes, 2 atacantes, um atacante só, mudando o seu sistema, independentemente do time que ele está, independentemente da temporada, muitas vezes uma temporada fazendo vários esquemas diferentes. E se você tem dúvida disso, leia os livros do Guardiola. Tem um livro, o primeiro Confidencial, que ele mostra que fez um 2-3-5, que era um esquema parecido com o que o Sampaoli fez aqui no Santos, que é um esquema meio chupinhado do Bielsa, que é um esquema de pressão total. Deu muito certo. No outro jogo ele leu o adversário e mudou taticamente completamente o time. O Sampaoli no Santos fazia isso. Quantas vezes o Santos goleava em casa e ia jogar fora de casa, aparecia com 3 zagueiros, zagueiro jogando de lateral, às vezes dava certo, às vezes não dava. Vocês lembram? Era um treinador que mudava o seu esquema a partir do que ele tinha em mãos para aquele jogo. E o Sampaoli era um técnico que contava muito com quem estava fresco, no seguinte sentido, quem estava bem fisicamente para aquelas partidas. E também pensando no adversário, na leitura que ele fazia do adversário. O Guardiola conta essa história de ter jogado um 2-3-5, 3-2-5 na verdade,
Perdão, 2-3-5. Quem joga no 3-2-5 é o Caixinha, saída de 3, segunda linha de 2 no meio de campo, que eu não gosto, eu prefiro um 2-3-5, acho mais arriscado, porque você tem dois jogadores só atrás, mas o seu meio campo está mais preenchido com 3 homens, e meio campo para mim é fundamental. E ele mudou completamente para outro jogo, ele conta essa história que ele muda esse esquema para um outro jogo, o Bayern perde, e depois ele muda de novo, o Bayern ganha, e assim, eu sempre gostei disso. Quer um outro exemplo? O Carlo Ancelotti. Esse não é um treinador de ficar se adaptando sempre ao adversário, embora ele faça alguns ajustes importantes, mas é um treinador que baseia o seu esquema da temporada nos jogadores que ele tem em mãos. Ele já jogou no esquema árvore de Natal no Milan, já jogou no 4-3-3 no Chelsea, já jogou num esquema de losango no Real Madrid, 2 linhas de 4-3-3 também com pivô, com Benzema e 2 pontas. Já fez o diabo em termos de esquema. Ele se adapta, ele joga no esquema cujos jogadores vão sair melhor. O Caixinha, ele tem um esquema na cabeça dele, ele não vai mudar. E a prova disso é que quando ele tem a oportunidade de fazer um amistoso e 3 times diferentes, ele faz o mesmo modelo de jogo. E é isso que a gente vai ver aqui, ó. Até pegar para vocês o tweet do Musetti, que deixava mais ou menos ali as escalações de todos esses times que o Caixinha fez, ó. Primeiro time, Gabriel Brazão, Léo Godoy na lateral direita, Gil e Luan Pérez de zagueiros, Escobar na lateral esquerda, ou seja, 2 zagueiros, 2 laterais. Schmidt, Pituca e Tassiano, 3 meio-campistas, Roleiser por um lado, Guilherme pelo outro e Tiquinho Soares. Nada mudou, 4-3-3. Segundo time, João Paulo, Léo Godoy, aí o Basso entrou de lateral aqui, substituindo o Léo Godoy em determinado momento do treino. Luizão, Luan Pérez, 2 zagueiros e Kevson. Rincon, Pituca. Aí o Bom Tempo entra aqui no lugar do Pituca em dado momento. E o Neymar, 3 meio-campos. E no fim, no ataque, Verón, Barreal e David Washington. Aí você vê o terceiro time e pensa, não, aqui ele fez diferente. Aqui ele testou uma parada diferente. Por quê? Porque tem o Ian aqui, ó. Diógenes, JP Sherman, João Basso, Luizão, Kevson. Beleza, linha de 4. Rincon, Koulibaly e Gabriel Bom Tempo. Aí na linha de ataque, Ian, Gabriel Verón e David Washington. E aí você vê, por exemplo, no outro tweet do Musetti, deixa eu achar aqui, ele fala um pouco, peraí, cadê? Ele fala um pouquinho sobre como o time foi, quais foram as coisas que saíram, que deu para se perceber desse treinamento. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porra, velho, tinha achado agora. Calma aí. O Santos venceu o jogo, aqui, vamos lá. Ah, esse aqui é o mesmo tweet, obviamente. É esse aqui, ó. Alguns destaques sobre o jogo treino. A primeira escalação não significa necessariamente um teste do time titular. Pedro Caixinha priorizou quem precisa de mais minutos. Ok. Pressionado, Guilherme começou novamente entre os titulares e fez 2 gols. Ok, boa notícia. O jogador precisa de confiança, espero que ele leve isso para o jogo. Tassiano, em alta após a atuação diante do Bahia, também foi testado entre os titulares. A utilização de Léo Godoy como titular não significa que ele sairá jogando contra o Fluminense. Caixinha quis dar mais tempo em campo por conta da inatividade recente. De qualquer forma, JP Sherman está de sobreaviso às atuações irregulares. Diego Pituca, testado ao lado de John Chibiche no meio de campo. Novamente, repetindo o que ele já tinha feito no começo do Paulistão e não deu certo, embora o Pituca tenha feito o gol no último jogo. Gabriel Bom Tempo entrou depois. Vai sobrar para ele, a gente vai ter que fazer um vídeo especificamente para falar sobre isso, tá? Zé Ivaldo em processo de fortalecimento muscular. Sem Zé Ivaldo em processo de fortalecimento, Luan Pérez jogou ao lado de Gil. Zé ainda pode ficar à disposição contra o Fluminense, não está descartado. Após ser testado como volante, João Basso também foi visto como lateral direito na segunda parte do jogo treino. Isso aqui não é uma coisa que eu desgosto, tá? Porque eu acho que ele poderia dar um pouco mais de sustentação defensiva ali. E, claro, ele como lateral direito, eu acho que alguma coisa mudaria no esquema do Santos, porque a gente sabe muito bem que hoje o lateral direito do Santos, nesse 4-3-3, o Caixinha, no momento ofensivo que vira um 3-2-5, ele vira o ponta. Ele não vai fazer isso com o Basso. Então, ele pode fazer isso do outro lado, na outra lateral, e aí, vamos ver o time que jogou com o Basso aqui, talvez tenha sido o Kevson. Se foi o Kevson, pode ser que ele tenha só invertido o lado. Cadê, ó? Basso entrou, era o Kevson. Então, pode ser que ele tenha só girado o outro lado. O Kevson virou ponta esquerda
e na direita ficou segurando mais o Basso, quando na verdade com o time titular quem segura mais do lado esquerdo é o Escobar e o Sherman avança mais. Eu não gosto disso, ele não fazia isso no Bragantino. Eu posso tentar explicar para vocês na lousa, eu sei que é um pouco complicado, é tatiquez, mas isso influencia diretamente, na minha opinião, no quanto o Santos tem sido frágil pelos lados nessa temporada. Ele ter feito os laterais, principalmente os laterais direitos, desde o começo da temporada, no momento ofensivo, se tornarem pontas. Os caras têm um puta campo para cobrir nas costas e nenhum dos dois laterais que estão jogando esse ano estão conseguindo fazer isso. O Léo Godoy, vocês viram, e o Sherman está absolutamente queimando o moleque. E o Aderlan não tem essa característica, tanto que o Aderlan jogava de lateral no Bragantino, mas ele não tinha que fazer essa função. No 3-2-5 ele fazia uma função por dentro. Depois eu posso explicar para vocês em Campinho. Eu sei que esse tipo de vídeo não é muito popular, mas eu faço questão porque eu sei que tem bastante gente também que tem interesse de entender um pouco mais sobre o jogo, tá? Mas é isso. Então, eu acho aqui que ele fez ao contrário. Agora, vamos voltar, porque eu não li a principal informação aqui. E ele fala, Coulibaly foi visto no meio de campo, esse é um jogador muito promissor, que o Mustache tem falado, mas é um jogador que está à disposição do time do Santos só acho que em outubro de 2026, que tem 16 anos, é um jogador da Costa do Marfim, que tem treinado bastante com os profissionais, com o Caixinha, acho interessante, mas ao mesmo tempo poderia estar com a base, né? Porque o cara não vai poder jogar daqui 1 ano e meio, o Caixinha certamente não vai estar mais no Santos até lá, enfim, não entendo esse tipo de coisa. Ele também pode atuar como zagueiro e tem se destacado nos treinos. O atleta da Costa do Marfim só poderá atuar a partir de outubro de 26, quando completará 18 anos. Ian foi observado como ponta, ele está recuperado de lesão, ou seja, na hora que ele jogou um meio-campista a mais, que é um volante da base, muito bom volante, ele coloca o cara como ponta. E aí você vê, né, é o Caixinha transformando o Bom Tempo, que é ponta direita, em volante. E aí tem uma série de coisas que a gente pode falar sobre isso. O Bom Tempo foi bem. Mas o Santos perde, carece de marcação sem bola, muito por conta do biotipo físico do Bom Tempo, que é um cara mais magrinho, não é um cara de choque. E no meio de campo de Série A, todos os jogos são muito físicos, muitos duelos individuais. E o Santos tem sim se prejudicado defensivamente com Bom Tempo no meio de campo por conta da sua incapacidade ainda atlética de um jogador de 20 anos que está se formando. Ele vai ser com 23 anos, 24 anos, um jogador fisicamente completamente diferente. E é normal. Já o Ian tem muito mais característica de volante que ele faz, joga na ponta. Eu não consigo entender. Mas o que isso mostra? Quando ele teve 4 meio-campistas, ele não acumulou 4 jogadores no meio de campo e mudou o esquema, jogou com 4 no meio e fez 2 atacantes. Ele absolutamente escalou 3 atacantes e botou o volante de ponta. Ele não muda o esquema dele é engessado. É isso. Ele não vai mudar. Ele está tentando adaptar os jogadores do Santos ao esquema dele. Ele não tenta adaptar o esquema aos jogadores do Santos. Isso para mim é um erro crasso, um técnico de um esquema só. Sabe por quê? Sabe por quê que muitas vezes, inclusive no livro do Guardiola, ele conta isso, pegando de novo esse exemplo, de quando ele faz um jogo espetacular, atuando no momento ofensivo, num 2-3-5, e ele muda completamente para outra partida, ele até não tem sucesso. Nesse exemplo que ele usa naquele jogo, embora ele já tenha feito isso várias vezes na carreira e tenha tido muito resultado, porque ele falou, cara, certeza que os caras me estudaram nesse jogo, então os caras adquiriram antídotos para bater esse esquema. Então pro outro jogo eu preciso fazer uma coisa diferente. Ele se adaptava taticamente a cada jogo para que os adversários tivessem dificuldade de ler o time dele. Isso o Guardiola no auge. No auge. Cara, se o Caixinha é um técnico de uma nota só, se o técnico adversário nota o padrão, ele gosta de atacar numa saída de 3, com 2 meio-campistas por dentro e 2 jogadores lá na frente dando amplitude, que um pode ser o lateral direito e ter um puta espaço descoberto nas costas, o outro pode ser o ponto esquerda e 3 jogadores ali, que 2 mais na entrada da área e 1 mais esperando a bola, no caso do centroavante. Eu vou fazer uma linha de 5, vou me defender aqui, vou tentar criar pressão no meio de campo, superioridade numérica, porque o Santos vai jogar nesse momento ofensivo, quando ele marcar pressão, vai ter só 2 jogadores no meio de campo. Se eu colocar 3 ou 4 jogadores, eu ganho em posse de bola e tenho uma saída limpa. Como que o Bahia jogou contra o Santos na Vila Belmiro? Exatamente assim. Porque é muito fácil de ler o Caixinha. Todo mundo lê o Caixinha. Tanto que até o Carille, no segundo tempo do Vasco, leu o Caixinha, entendeu o Caixinha, porque ele não muda o esquema. Não muda o esquema. O Caixinha, ele tem uma coisa que eu acho legal, que é o fato de não morrer abraçado com o jogador.
Vários jogadores que parecia que ele não ia tirar, que estavam mal, ele tirou, colocou outros, a gente elogiou aqui. Mas ele vai morrer abraçado, tem técnico que morre abraçado com determinado jogador. O Fernando Diniz morreu abraçado com o Lucas Braga. Eu falava na época, eu falava, se esse cara continuar insistindo no Lucas Braga, ele vai morrer abraçado com o Lucas Braga. E ele morreu abraçado com o Lucas Braga. Ele preferiu ser demitido do que tirar o Lucas Braga do time. Isso acontece. Agora o Caixinha vai morrer abraçado com esse sistema dele. Com essa incapacidade de mudar. A gente descia tanto o pau, com razão, no Carille ano passado, porque também o esquema do Carille era um pouco diferente, era o 4-2-3-1, que ora virava um 4-3-3, mas ele não fazia linha de 5 na frente. A saída dele às vezes acontecia com 3, quando ele puxava um volante para jogar entre os zagueiros e abrir os zagueiros, mas geralmente era uma saída de 4, mais sustentada, com os dois laterais que tinham menos campo para correr, porque eles principalmente precisavam fazer suas funções defensivas. E o Santos dependia dos dois volantes, no caso do Pituca e do Schmidt, para armar o jogo. Tanto que no segundo turno, quando os adversários descobrem isso, o Schmidt e o Pituca caem de produção vertiginosamente. E por quê? Porque desaprenderam? Não, porque os adversários começaram a marcar eles. Começaram a entender que todo o jogo do Santos que o Santos gerava era a partir dos volantes. E aí o elenco do Santos, o jogo do Santos ao longo da Série B só foi caindo. Isso fez com que a gente criticasse vários jogadores, etc. E criticasse o Carille justamente pela falta de alternativa tática, pela falta de mudanças, pela falta de ideias, pela falta de variação. O Caixinha não tem variação. Se ele variar em algum momento, no Bragantino, por exemplo, que não eram os laterais que fazia a ponta lá na frente, ele pode pegar um meio-campista para fazer essa posição, etc. O próprio Bom Tempo para abrir de um lado, trazer um lateral por dentro para ter um pouco mais de cobertura. Mas isso não vai mudar porque o desenho, isso não vai mudar a estrutura porque o desenho é o mesmo. A partir do momento que você lê o desenho, você sabe como que o adversário vai te enfrentar, você tem, claro, o jogo de futebol, às vezes você monta um esquema para neutralizar o adversário que vai taticamente funcionar, mas uma escapada, um toque do Neymar, um drible do Soteldo, isso quebra a linha, isso pode fazer com que o Santos vença, independente da questão tática. Mas é um treinador oferecendo para os outros treinadores que vão enfrentar o Santos a receita do bolo para enfrentar o Santos, porque o esquema dele é imutável. É por isso que o Caixinha não fez sucesso na carreira em lugar nenhum, só no México, há 10 anos atrás. Você entendeu? E é por isso que ele vai ser demitido. É por isso que ele vai ser demitido. Então a gente está aqui diante de uma questão muito sensível, que é a teimosia gigantesca de um treinador que vai morrer abraçado com esse esquema. Como o Carille falou, eu tenho um esquema, sempre dei certo assim e sempre vou jogar assim. O que está acontecendo com o Carille lá? Xingado de novo e vai cair de novo, porque é fraco. Esse tipo de técnico que não estuda, que não... Tô dizendo que o Caixinha não estuda, mas que não evolui o jogo, que não tem alternativas táticas, que é só a mesma coisa, esse tipo de técnico tem prazo de validade. Ele vai ajustar aqui, vai causar um pouco de dificuldade talvez nos adversários no começo, a partir do momento que ele foi lido, acabou. Ele vai enfrentar muita dificuldade. E hoje os adversários do Santos sabem exatamente como o Santos joga, porque o Caixinha é um técnico de uma nota só. Isso é preciso ser dito. E aí você fala, tá, Rodolfo, mas o que faz então? Vai ser jogar contra o Fluminense, perdeu, caiu? Bom, eu não sei. Eu não sei. O que eu posso dizer é o seguinte, o Santos tem menos um técnico à disposição. Isso porque saiu aqui, ó, vou até pegar para vocês aqui, essa notícia que saiu do Alexandre Pretzel na Rádio Bandeirantes. Saiu quando isso aqui? Saiu agora há pouco, 9 horas da manhã. Tô gravando esse vídeo quase 15 para as 10. A matéria, a fala do Alexandre Pretzel, que é um senhor repórter, que diz o seguinte: Dorival Júnior já tem um acordo encaminhado com o São Paulo e deve assumir o comando da equipe caso o atual do técnico tricolor Luiz Zubeldia seja demitido. Se os caras já tiveram um acordo, já tem um acordo com o Dorival, é porque o Zubeldia não vai aguentar mais tanto tempo. E se ele já tem um acordo com o São Paulo, mesmo que o Santos demita o Caixinha no domingo e tente contratar, muito difícil que ele aceite. Porque eu acho que a prioridade dele, de fato, é voltar para o São Paulo. Ele saiu do São Paulo só por causa da seleção. Se eu fosse ele, assim, eu sei que vocês gostam do Dorival, mas se o Santos chamasse o Dorival e o São Paulo chamando o Dorival, eu viria para o Santos. Eu acho que tem muito mais elenco do que o São Paulo esse ano para apresentar. Mas o São Paulo está na Libertadores. Isso é bastante importante na vida de um técnico. Ele pode mudar o patamar dele dependendo de onde ele chegar na Libertadores. Então, eu entendo. Né? Então, assim, é menos uma opção. O Santos já perdeu o Renato. Eu vi que em enquetes aí que o Dorival Júnior é o favorito de vocês.
Para mim, seria a última opção entre Tite, Sampaoli e Dorival. Para mim, o Dorival é a última opção. Eu sei que vocês têm uma memória afetiva enorme com o Dorival por conta de alguns times que ele montou e algumas coisas assim. Ficou no passado. O Dorival, para mim, é um técnico muito limitado, que também é um técnico muitas vezes de uma nota só, que não traz esquemas diferentes. Ah, mas o Tite é esse cara também. O Tite é limitado, o Tite tem um esquema só. Ele até mudou algumas variações nesse 4-1, 4-1, 4-2-3-1, que é muitas vezes você jogar com meias pelo lado, como ele fez em 2015, e 2-8 e 1-5 para dar mais sustentação, que ele fez inclusive nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Ele esqueceu isso na Copa de 18, quando ele perde o Renato Augusto por lesão e coloca o Coutinho ali, ele perde o time. Mas assim, o Tite pelo menos ele dá mais segurança defensiva e torna o time mais competitivo por conta disso. Porque é um time mais difícil de você fazer gol nele. Diferente desse Santos, que os caras passam da linha do meio de campo, tem um mar de campo para correr. Esse Santos meio kamikaze do Caixinha. O Sampaoli não. O Sampaoli, em termos táticos, ele tem variações demais. Só que o problema do Sampaoli é outro. O problema do Sampaoli é a cabeça, é o lido com o jogador, é a relação que ele eventualmente ele pode ter com o Neymar. E o Neymar acabar indo embora porque não aguenta mais o Sampaoli. Pode acontecer. Então, mas ainda assim eu preferia Sampaoli ou Tite do que o Dorival. Então é isso, as opções cada vez mais diminuindo no mercado e o Santos sem saber muito o que fazer. Mudei meu discurso, quero que mande o Caixinha embora? Não. Se eu sou o senhor Pedro Martins, se eu sou o CEO do Santos, eu chego no Caixinha e falo: Caixinha, olha, eu não quero me intrometer no seu trabalho, mas é o seguinte, tenho observado aqui, os caras não são profissionais, os caras não entendem de futebol, os caras não foram contratados por isso, é processo, é mudança de cultura, etc. Olha aqui, ó. Eu reparei que você teve um esquema só no ano inteiro. Você só joga no 4-3-3. Você acabou de fazer um treino de meia hora em 3 times diferentes e você fez o mesmo time que tem dado. Que é esse time que tem jogado aí a mesma estrutura tática. Cara, testa outras coisas. Testa 3 zagueiros. Testa um losango no meio-campo, como o Corinthians tem fazendo com 2 atacantes soltos. Testa, mesmo que você não vá jogar com isso, mesmo que seja plano B, plano C durante um jogo, mas testa outras coisas para você confundir o adversário. Testa uma linha de 5 atrás, dependendo do adversário que você for jogar. Testa uma linha de 6 na frente, como já fez outros times. Testa coisas novas, diferentes. Tente surpreender o seu adversário, porque eu estou vendo que você está tentando adaptar os jogadores a sua questão tática. E todos os adversários estão lendo você e criando antídotos. Você vai precisar criar outras coisas. Eu sei que você está tentando achar o time em primeiro lugar, é mais importante e tudo mais. Mas você precisa criar alternativas. De repente, criando alternativas táticas, você acha o mesmo jogador que não está executando uma função bem e ele se encaixa em outra. Quer um exemplo? Desde que o Corinthians começou a jogar com 2 atacantes, o Yuri Alberto descambou. Porque o Yuri Alberto não é um ponta e nem é um centroavante para jogar de costas. Ele não daria certo no Santos no lugar do Tiquinho, como o Tiquinho joga, e não daria certo no Santos para jogar no lugar do Guilherme de ponta. Ele é tipicamente um segundo atacante, e o Corinthians joga com 2 segundos atacantes, o Memphis e o Yuri, que são 2 caras se mexendo o tempo todo, estilo anos 90. E os 2 cresceram demais, estão jogando demais. Por quê? Porque mudou o seu esquema, você colocou 3 volantes atrás dos caras e um enganche, um losango no meio campo, que foi como o Santos foi campeão em 2004 com o Luxemburgo. O Santos tinha Fabinho Soldado de 5, na esquerda aqui o Santos jogava com Ricardinho e Preto Casagrande, 3 meio-campistas de sustentação. De camisa 10, que jogava com a 11, mas de enganche, era o Elano, que ele transforma o Luxemburgo, transforma o Elano para jogar nessa posição, depois sai do Diego. E na frente Robinho e David, que em muito tempo também foi o Basile David, enquanto a mãe do Robinho estava sequestrada. Era essa a estrutura. Laterais que passavam muito, no caso de Léo e Paulo César. Um que chegava na linha de fundo e o outro que era mais pelo centro, que tinha aquele cruzamento mais arco, como era o caso do Paulo César, que batia na bola como poucos. E ele conseguiu, o Santos foi campeão, o último título brasileiro do Santos, em 2004, foi jogando dessa forma. O Santos joga no 4-3-3 há 10 anos para mais. Quando foi a última vez que você viu jogar no Santos um meio de campo com 4 homens com um losango? Eu não me lembro. Todo treinador que vem para o Santos joga dessa forma. O próprio Sampaoli variou, mas não chegou a jogar assim. Já usou 4 no meio de campo, mas não com losango. Então, cara, assim, sabe, tenta criar alternativas, tenta surpreender o adversário. Eu puxaria ele e falaria. Se ele chega para mim e fala, não, eu não vou fazer isso, não é meu estilo, prefiro ser mandado embora, aí você manda embora.
Mas eu teria esse tipo de conversa com o treinador. Não é possível que até agora o Santos só tenha um jeito de jogar. Não é possível. A gente só pensa na demissão, né? Ah, não tá dando certo, pá, demite. Eu não, tentaria trocar uma ideia, tentaria entender como as coisas deveriam ser. Mas eu não sei se hoje o Pedro Martins tem essa capacidade de leitura tática para identificar isso. Eu não sei qual é o entendimento de futebol de quem deveria cobrar o Caixinha. E eu não sei se ficam só em cima do resultado. Deu errado contra o Flu, próximo técnico. O Santos está se cercando. Os treinadores que o Santos tanto está querendo no mercado estão sendo contratados. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Vamos acabar com o Mano Menezes. Aí não adianta chorar. A gente vai se falando. Grande abraço, até o próximo vídeo.